Boa noite. Então, por exemplo, alguns trechos de Salmo, né? Porque Salmo é interessante, bastante sintético, né? Bastante sintético. Língua oriental, por exemplo, japonês, é muito sintético. Procura máximo, né? Sintetizar uma ideia bastante abundante, né? Em poucas palavras, porque Salmo é feito 21 sílabas, né? Muito curto, né? Mas conforme situação da pessoa, né? Aprende. Hoje mesmo tinha um frequentador que estava falando. De manhã abre Salmo, aí cai justamente aquele que precisava no dia. Quer dizer, isso é interessante. Então, um salmo, um poema de Meishu Sama, poderia escrito intensamente, como se fosse um livro, poderia fazer um livro, né? Explicando, quer dizer, detalhando, né? Então, o conteúdo é bastante intenso e isso é resumido, sintetizado em 21 sílabas. Por quê, né? Isso é interessante, como pintura, né? Pintura oriental não pinta assim quadro inteiro, uma parte só. Deixa, a maioria das partes é branco. Então aquela parte branco tem liberdade de pessoa imaginar, interpretar, né? Porque se você fala tudo detalhadamente, não tem mais espaço para se gente pensar, criar, né? Não é? Então, isso é pelo respeito, né? Respeito por liberdade dos outros, para todo mundo para ter liberdade de pensar, criar, né? Por isso feito um jeito que conforme Chieshoka, conforme sabedoria, a pessoa entende mais profundamente ou menos profundamente. Tem dia que entende um jeito, mas outro dia entende outro jeito. Quer dizer, isso é liberdade, né? Não é uma coisa estática, entendeu? Então, mesmo sendo um salmo, vendo, cada dia a gente sente outra coisa, entende outra coisa, aprende alguma coisa diferente. Isso que é importante, né? Porque não é com imposição. A pessoa tem que criar sua alma, tendo bastante liberdade e criatividade, né? Cada um pensa um jeito diferente. Assim Deus fez. Cada um diferente. E tão diferente, né? Criado, né? Na presença de Deus, invisível, mas sente algo que está bem perto, né? Está próximo, né? Eu acho que esse é o objetivo da fé. A pessoa chegar ao ponto que eu não estou sozinho. Eu estou com Deus está protegendo, Deus está sempre junto com a gente, né? Você se imagina com essa consciência, que maravilha, né? Aí essa pessoa não tem mais medo, não tem mais intranquilidade,
né? Não sente mais tristeza, né? Como tem no Salmo, né? Uma satisfação profunda, um estado quase de êxtase, né? Então, sente amor de Deus e transmite esse amor de Deus para os outros, né? Para a pessoa que está em redor da gente. Por exemplo, esse salmo de hoje, né? Primeiro, né? Muito louvável é querer de coração o bem de todos, deixando em segundo plano metas pessoais. Esse é Mesama, né? Salmo de Mesama. Ou seja, Deus acha esse ser humano que age como assim é realmente louvável. Você se imagina, Deus que acha louvável. Uma coisa incrível, né? Deus admira essas pessoas, esse ser humano. Né? Deus louvando gente louvando a Deus, mas Deus também louva ser humano quando atinge este ponto. Esse ponto é tão difícil, mas é muito simples, né? Não tem complicação nenhuma. Do fundo do coração, querendo o bem de todos, bem da pessoa, né? Deixando em segundo plano metas pessoais, ou seja, interesses pessoais, interesses da gente, deixar pouco de lado, pensar os outros. Então, louvado por Deus, essa pessoa, óbvio que recebe muita graça, protegido diretamente de Deus, né? Porque Deus gosta muito, ama muito esse ser humano. Como é que vai deixar? Nunca vai deixar. Fica perto, entendeu? Bem próximo, né? Não é? Nesse sentido que tem que entender. Então, como tem outro salmo, esquecer de si, isso é difícil, né? Então, eu acho que mais, para entender pouco mais fácil, acho que esquecer o problema da gente, interesse da gente, porque todo mundo tem problemas, maior, menor, mais grave, mais leve, né? Tem dia mais, tem dia menos, né? Mas problemas, né? Para solucionar, né? Problemas que torturam nossa mente, nosso corpo, né? Causa sofrimento para a gente, entende? Todo mundo tem. Enquanto está vivendo, é inevitável. Então, esquecer de si, eu acho que esquecer do problema da gente, aí ficaria mais claro, entendeu? Esquece o problema da gente. E pensando ser útil para os outros, né? Atender o interesse dos outros, né? Amar os outros, né? Respeitar os outros. Né? Então, fazendo isso, o problema do ser humano diminui ou desaparece. Desaparece. Por quê? Essa pessoa é amada por Deus. Deus gosta dessa pessoa, ama essa pessoa, especialmente, né? Quer dizer, torna a pessoa especial por Deus, né? Porque é raro, muito difícil encontrar esse tipo de pessoa, né? Entre milhões de humanidade, se encontrar um já basta, né? Bastante, né? É muito pouco. Muito pouco. Então esse tesouro precioso para Deus. E Deus ama imensamente, sem restrição, para essa pessoa. Né?
Isso que a gente tem que saber. Tem que saber. Uma coisa interessante, né? Atitude parece igual, mas é bem diferente. Então, procura afastar o que surge na mente, mais a preocupação, né? O sentimento negativo, né? Esquecer, ou seja, deixar de lado, né? Porque, pensa bem, a gente parece que sofre muito, mas tem muita gente que sofre muito mais do que a gente, não é? Isso que tem que pensar. Quer dizer, tendo tanta gente que está sofrendo, quer dizer, tem chance para ajudar essa pessoa, né? Ou rezar por essa pessoa para Deus, né? Por Deus, né? Então, em vez de rezar, em vez de pedir solucionar o nosso problema de cada um, pedir a Deus, ou rezar a Deus, solucionar esses problemas dos outros, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. E segundo lugar, pede também da gente, né? Quer dizer, inverter a situação. Então é interessante, aí tem, eu acho que, mistério, né? Mistério de Deus. No momento que a pessoa esquece, afasta, aí começa a atuar força de Deus, atuar mão de Deus. Aí, misteriosamente, soluciona um jeito que nunca a gente pensou, nunca a gente imaginou, que soluciona todos os problemas. Acontece milagre, né? Milagre. Aí a pessoa então começa a acreditar, então isso é caminho certo, né? Caminho certo. Começa a aprender, né? Começa a habituar, né? Entregar a mão de Deus, sem preocupar nada da gente e pensando mais nos outros, procurando resolver o problema dos outros, né? Tem salmo que fala, missão fala, todo momento pensa isso aí. E uma coisa incrível, né? Todo momento da vida. Só pensar isso seria esse ponto máximo, né? Ponto máximo. Então, essa pessoa terá proteção infinita, né? De Deus, né? Como Deus vai deixar essa pessoa? Nunca vai deixar, né? Então, esse caminho verdadeiro da fé. Né? Só que esse caminho da fé, passo a passo, porque definindo firmemente nossa ideia, nosso pensamento, praticando, né? Tem que praticar, né? Só pensar não adianta. Praticando, recolhendo resultado, recolhendo frutos, né? Porque começam a surgir muitas provas concretas, né? Porque a gente começa a pensar, isso só Deus que pode acontecer. Impossível pela sabedoria do homem, inteligência do homem, para fazer acontecer isso. Impossível. Só Deus que entrou. Só Deus que fez. Então tem consciência plena, né? Deus que fez. Aí pouco a pouco você aproximando Deus de forma verdadeira. Forma verdadeira. Primeiro sempre tem pouco de dúvida, porque é invisível, né? Não tem certeza que Deus está perto, né? Porque é invisível. Assim, pouco a pouco começa a sentir a presença dele, né? Dessa forma, né? Aparecem as coisas concretas, experiências, né? Eu acho que isso que é importante. Sem isso não fortalece. Só ideia, só cabeça.
Entendeu? Quer dizer, vivência da fé, né? Viver fé, né? É importante. Aí religião torna-se uma coisa mais viva, não teoria. Não teoria, né? Mesmo ensinamento, lê, entende. Mas entendeu só cabeça, né? Só quando pratica e tendo resultado, começa então a integrar, né? Entender de verdade, né? Do fundo do coração, né? Entendeu? Então, dica é muito fácil. Uma coisa simples. Seguir ou não seguir, entendeu? Experimentar esse caminho, né? Só isso. Porque quando olha a pessoa que está sofrendo muito, porque problema da pessoa, olhando de fora, não é nada grave, não é nada grande. Mas para a pessoa torna-se grande, porque só envolvido integralmente esse problema, esse mundo, né? Não quer sair fora. Está vivendo dentro do mundo que criou, né? Porque a gente que cria, a gente que cria. Então, enquanto está vivo, a gente tem que criar um mundo melhor, constantemente, né? Todo momento tem que esforçar, porque não é fácil. Mas é passo a passo, pouco a pouco, acaba ficando mais firme, entendeu? Precisa muito esforço, né? Muito esforço. Outro dia falei, né? Uma vez, tipo de exercício, né? Exercício físico, em japonês se chama Tai-so, né? Tai é corpo, né? So é ginástica, ginástica do corpo, né? Musculação, né? Esse é Tai-so, chama. Mas tem outro, Rei-so, ginástica espiritual, ginástica da alma. Espírito também tem que criar seu músculo, entendeu? Senão o espírito fica fraquinho. Então, para treinar, para fortalecer o espírito, né? Ginástica do corpo espiritual, a gente tem que fazer, né? Tem que fazer. Ginástica, né? Isso eu acho que este indica esse salmo. Procura pensar mais, preocupar mais problema dos outros, mas não problema da gente. Esquecer, entregar a mão de Deus, ajudando os outros, rezando por outros, né? E resolveria todos os problemas. Né? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Porque a gente é muito fraco. Não tem nem músculo para andar em pé, né? Qualquer coisa agacha, qualquer coisa cai, deita, né? Quando uma vez deita, é difícil levantar. Não tem força no músculo, na perna e no braço, né? Caído, né? Então, mesmo a pessoa está andando fisicamente como robô, certo? Mas muita gente, espírito está deitado, espírito não está andando, totalmente doente, fraco, né? Falta de força, né? Força espiritual, entendeu? Mas essa força espiritual não se cria, não é só problema da gente. Isso que é problema, né? Procurando ajudar os outros, que é. Só dificuldade é isso, né? Interessante, né? Começando uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Eu acho que primeira pessoa. Uma pessoa é mais importante. Né?
Porque religião tem dois lados. Você vai no mundo do povo, né? Ou você afasta, mas puxa o povo. Dois caminhos. Né? Eu conheci uma pessoa, ministro, né? Então, quando eu visitei, ele tinha casa de difusão, bastante grande, casa bem montada. Então, estava conversando, né? Aí ele falou, vantagem aqui, você vê, 100 metros de distância tem estação de trem. Qualquer um pode chegar aqui, porque perto. Só anda 100 metros. Falando isso. Quer dizer, ele procurou casa de difusão perto de estação para conveniente dos membros frequentar. Achava mais fácil frequência, ou teria bastante membro frequentar porque perto da estação, não é? Mas tem uma religião, isso existe vários, né? Primeiro, eles procuravam lugar, não importava onde. Tem religião que foi muito longe, meio da montanha, lugar que não tinha nem caminho, né? Nem caminho. Mesmo Mesama, você se imagina, ele tinha igreja, casa, lá no centro de Tóquio. Quando ele entendeu realmente a missão dele, saiu do Tóquio, foi para Gora, né? Hakone. Lá é montanha, né? 800 metros de altitude, pouca gente mora, acesso é muito difícil, demora um dia, mesmo Tóquio, né? Aquela época, né? Para procurar ele. Mas foi lá. Mas a pessoa procurava. Né? Porque tinha algo que dá, né? Então a pessoa faz questão de encontrar para a missa. Então, a pessoa que ia lá realmente aquele desejo de saber, entender, procura realmente, não é brincadeira, né? É verdadeiro, né? Entende? Então, é esse lado que precisa entender. Né? Por isso, cada um fazendo esse tipo de exercício espiritual, fortalecer algo, né, que pode ajudar os outros. Entendeu? Senão, mesmo a pessoa procurando, não tem nada para dar. Né? Não tem experiência nenhuma, não tem força. Né? Pode chorar junto, né? Não adianta chorar junto, porque não ajuda. Entendeu? Por isso eu acho que este nosso caminho, né? Cada dia procurando, mesmo uma parte do tempo, né? Procurar pensar dos outros, né? Felicidade dos outros, né? Em vez de procurar a felicidade da gente, procura a felicidade dos outros, né? Aí ter muito mais proteção, amado por Deus, né? Isso não tem dúvida, que Deus existe, Deus procura, né? Essa pessoa, né? Essa pessoa é realmente preciosa, importante, né? Não é? Então,
Então vamos terminar assim.